Olá, tudo bem? Preparado para uma nova viagem biológica? E se você perdeu os programas anteriores do Pré-Calouro, acesse o site da Universidade do Estado do Amazonas. Lá você vai encontrar os programas passados e conhecer as atividades que a UEA desenvolve no interior do estado do Amazonas e também na capital, aqui em Manaus. Prepare-se, uma nova viagem biológica está no ar. Na aula anterior, nós comentamos sobre o funcionamento da membrana plasmática. Comentamos a estrutura da membrana plasmática, uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas. Comentamos sobre transporte passivo, aquele que se caracteriza por não ocorrer gasto de energia. Não acontece gasto de energia no transporte passivo e ele é a favor do gradiente de concentração. Falamos e resolvemos exercícios sobre difusão e osmose. Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre transporte ativo. E o que é o transporte ativo? O transporte ativo, ele se caracteriza por ocorrer contra o gradiente de concentração, ir contra o gradiente de concentração. Lembre-se, normalmente é do meio hipertônico para o meio hipotônico, o fluxo de sais ou de gases, do meio hipertônico para o meio hipotônico. No transporte ativo é o contrário, ele se caracteriza por ir contra o gradiente de concentração, então ele vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Lembrando, recapitulando, no transporte passivo é do hipertônico para o hipotônico. No transporte ativo, que se caracteriza por ser contra o gradiente de concentração, é do hipotônico menos concentrado para o hipertônico mais concentrado. Fluxo de sais, fluxo de gases. Além disso, o transporte ativo também ocorre gasto de energia, ocorre consumo de ATP. Acompanhe então diversos exercícios que relembram o transporte ativo. As células vivas necessitam manter em seu interior certos tipos de moléculas e íons em concentrações diferentes das encontradas no meio externo. Por exemplo, nossas células precisam manter uma concentração interna de íons potássio cerca de 10 vezes maior que a existente no meio extracelular. Por outro lado, a concentração de íons sódio no interior de nossas células deve ser mantida cerca de 10 a 15 vezes mais baixa que fora da célula. Em condições normais, o mecanismo responsável pela manutenção da diferença de concentração desses íons dentro e fora da célula é: observe no texto introdutório dessa questão da UEA. Observe aí na segunda linha. As células precisam manter uma concentração interna de potássio maior do que a externa. Então, dentro é hipertônico, fora é hipotônico em relação ao potássio. Na próxima linha, sódio no interior da célula, ela é o quê? Mais baixa do que fora da célula. Então, sódio internamente hipotônico, externamente hipertônico. Então, nós temos aí uma diferença de concentração entre os sais minerais. A pergunta é bem clara: qual é o mecanismo que permite esta diferença? Veja, então, nas alternativas que todo e qualquer mecanismo que promove essa diferença de concentração dentro e fora da célula só pode ser quem? Letra B, transporte ativo. Por que transporte ativo? Porque permite manter a diferença de concentrações com gasto de energia. Então, resposta da questão da prova da UEA, letra B. Da Universidade Estadual do Pará. As sensações, sentimentos, pensamentos, respostas motoras e emocionais, a aprendizagem e a memória resultam do processo de comunicação entre as células nervosas, os neurônios, que
continuamente coletam informações sobre o estado interno do organismo e de seu ambiente externo. Essas células possuem a habilidade de processar informações que controlam o fluxo de substâncias do meio intracelular, íons, sódio, potássio, etc., e realizam os processos de difusão e osmose em suas membranas. Segundo o texto, a comunicação entre essas células ocorre por meio de processo. Note que no texto introdutório da Universidade Estadual do Pará, a primeira parte do texto está se referindo a quem? Aos neurônios. Pronto. Só o fato de citar neurônios, o aluno vai lembrar todo e qualquer funcionamento do neurônio, todo e qualquer funcionamento do tecido muscular está relacionado a quem? A bomba de sódio e potássio. Então é transporte ativo. Logo no final do texto introdutório, lembre-se, está escrito lá difusão e osmose. Difusão e osmose são exemplos de processos passivos. Na sua tela, nós temos então as alternativas. Se falou de neurônio, transporte ativo, bomba de sódio e potássio, corrente elétrica. Se falou de difusão e osmose, transporte passivo. Com isso, a resposta dessa questão da Universidade Estadual do Pará é a letra D, ativo, com uma bomba de sódio e potássio, e processo passivo, como a difusão e a osmose. Da Unifor, Universidade de Fortaleza. O meio iônico intracelular, isto é, a composição de íons e água no interior das células, é completamente diferente do meio extracelular. Por exemplo, o íon sódio é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Com o íon potássio, dá-se o inverso. É cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, por sua vez, é cerca de 50.000 vezes mais concentrado numa fibra muscular que no meio extracelular que a rodeia. Note, o texto introdutório, que foi retirado da revista Ciência Hoje, apresenta 3 íons, sódio, potássio e cálcio, e apresenta no texto as diferenças de concentrações do meio intracelular e extracelular. Por que ocorre essa diferença de concentração? Vamos à pergunta. As diferenças de concentrações dos íons potássio e cálcio nos meios intracelular e extracelular é mantida por... Essa diferença se dá com gasto de energia. Se dá com gasto de energia e contra o fluxo do gradiente de concentração, resposta a ser assinalada, letra E, transporte ativo. Da Unifor. Através da membrana viva, que separa o meio intracelular do meio extracelular, ocorrem os seguintes transportes. O texto está se referindo à membrana plasmática ou citoplasmática ou plasmalema. Primeira afirmativa. Moléculas de água passam do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Segunda afirmativa. Moléculas de O2 e CO2, então moléculas de oxigênio e de gás carbônico, entram ou saem da célula, obedecendo ao gradiente de concentração. Afirmativa 3. Íons potássio e íons sódio movimentam-se contra o gradiente de concentração, fazendo com que a concentração de potássio seja maior no interior da célula e de sódio seja maior no meio extracelular. A pergunta é, os movimentos 1, 2 e 3 devem ser respectivamente a. Note, primeira afirmativa está se referindo à água, osmose. Segunda afirmativa está se referindo a O2 e CO2. Então, CO2 e CO2, nós temos gases. Gases entrando e saindo é por difusão. 3. Sódio e potássio. Sódio e potássio é transporte ativo.
Com isso, a resposta dessa questão, letra D. Osmose, primeira afirmativa, difusão, segunda afirmativa e transporte ativo, terceira afirmativa. Nós vimos então transporte passivo, aquele que ocorre sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, dividido em osmose e difusão, e a difusão podendo ser simples ou facilitada. Transporte ativo, exemplo, bomba de sódio e potássio, no caso 2 neurônios, e ocorrendo contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. Agora, o que nós vamos comentar? O transporte em bloco. O transporte em bloco também ocorre gasto de energia e serve para ingestão, isto é, entrada, ou egestão, isto é, saída de substâncias. O transporte em bloco ele é dividido em dois tipos: endocitose, endo para dentro, citose, célula, para dentro da célula, e exocitose, ex, para fora. A endocitose, para dentro da célula, pode ser dividido em dois grandes momentos, ou duas grandes atividades: fagocitose e pinocitose. A fagocitose corresponde a englobar substâncias sólidas, enquanto pinocitose corresponde a englobar substâncias líquidas. Na fagocitose, temos a presença dos pseudópodes e na pinocitose, canal. A fagocitose pode servir tanto para alimento como para defesa. Exemplo de fagocitose que serve como mecanismo de defesa: glóbulos brancos. Quando os glóbulos brancos, neutrófilos, fazem a fagocitose, estão englobando partículas estranhas que podem causar danos ao nosso organismo. Exemplo de fagocitose como mecanismo alimentar, nós temos no caso das amebas. Mas tanto a fagocitose dos neutrófilos, quanto a fagocitose nas amebas, ambas apresentam, das dois tipos celulares, apresentam pseudópodes. Na pinocitose nós temos então canal. A egestão corresponde então também conhecida como plasmocitose, eliminação de substâncias. Vamos então ver alguns exercícios onde vamos encontrar fagocitose, pinocitose e exocitose, também conhecida como plasmocitose. Da Universidade de Pernambuco. Observe a tirinha a seguir. Na tela, você tem aí a história de Calvin. Ou vamos ler um pouquinho o que a tirinha diz. Uma ameba gigante desliza pelo chão da cozinha, estendendo o pseudópodo citoplasmático. O protozoário envolve um pacote de biscoitos de aveia. Croque, croque. Boa tentativa, ponha de volta. Na tirinha, Calvin faz alusão a uma ameba. Note lá. Se é uma ameba, lembre-se, protozoário, ameba, protozoário do grupo dos sarcodíneos ou risópodes. Por quê? Porque apresentam pseudópodes. Veja o texto introdutório. Nela, Calvin faz alusão a uma ameba. Observe as afirmativas a seguir, relacionadas a esse organismo e sua forma de alimentação ou locomoção, por meio de pseudópodes, e assinale a afirmativa correta. Note, a questão está se referindo a quem? Pseudópodes. Ora, se é pseudópodes, o aluno vai lembrar imediatamente. Pseudópodes está relacionado a quem? Fagocitose. Fagocitose. E fagocitose é o quê? Englobamento de moléculas grandes ou sólidas. Esse englobamento usando, então, os pseudópodes, que são expansões da membrana plasmática. Consequentemente, a resposta a ser assinalada nessa questão da Universidade de Pernambuco, letra B de bola. Na própria tirinha está lá escrito pseudópodo citoplasmático, que envolve, então, um pacote de biscoitos. Então, resposta da questão, letra B de bola. Próxima questão na sua tela.
São poucas as células que realizam o transporte de substâncias por meio da fagocitose. As amebas, protozoários, por exemplo, utilizam esse processo em sua alimentação. Considerando então esse tipo de transporte, analise as afirmativas abaixo. Note, o texto introdutório já está se referindo à fagocitose, pseudópodes. 1. Pela emissão de pseudópodes, a ameba captura o alimento, que é digerido em seu interior por meio de enzimas específicas. 2. A fagocitose é um transporte ativo, pois o alimento atravessa a membrana com a ajuda de proteínas, que carregam o mesmo para o interior da ameba. 3. Nos vertebrados, o processo de fagocitose é utilizado por algumas células de defesa, como, por exemplo, alguns glóbulos brancos. Vamos analisar as 3 afirmativas que você encontra na tela. A primeira está correta. Realmente, com a emissão de pseudópodes, a ameba captura o alimento, que é digerido no seu interior. Quem digere o alimento no interior da ameba? Os lisossomos, organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, a primeira afirmativa está correta. 2. A fagocitose é um exemplo de transporte ativo? Sim, mas note que a afirmativa 2 está errada porque o alimento atravessa a membrana com a ajuda de proteínas que carregam o alimento para o interior da membrana, para o interior da ameba? Não. Ele é transportado pela ajuda dos pseudópodes, então a segunda afirmativa está errada. Terceira, nos vertebrados, é usado por algumas células de defesa? Glóbulos brancos? Sim. Exemplos de glóbulos brancos que fazem fagocitose: neutrófilos e macrófagos. Então, a alternativa correta para esta questão, letra A. Apenas 1 e 3 são afirmativas corretas. Outra questão da Universidade Estadual do Amazonas. A digestão intracelular é precedida da ingestão de partículas alimentares, que depois são digeridas no interior do vacúolo digestivo. A ingestão de tais partículas alimentares resulta de um processo de... Note que no texto introdutório dessa questão da UEA, nós temos algumas palavras-chave. Primeira, digestão. O que significa digestão? Quebra de moléculas. Intracelular, que ocorre no interior da célula. Ingestão significa entrada. No interior do vacúolo digestivo. O que é o vacúolo digestivo? É o resultado da união do lisossomo, organela que faz a digestão, com a partícula alimentar. Se é uma partícula alimentar sólida, eu tenho quem? Fagossomo. Se é uma partícula alimentar líquida, pinossomo. Então, fagossomo e o pinossomo, ao se unir com o lisossomo, vão formar quem? O vacúolo digestivo. A pergunta da UEA é a ingestão de tais partículas alimentares. Resulta de um processo de quem? Se é uma partícula alimentar, resposta, letra E, fagocitose. Letra A, difusão, é transporte passivo, sais e gases. Letra B, osmose, transporte passivo, envolve água. Letra C, transporte ativo, envolve sais, com consumo de energia. Letra D, plasmocitose, eliminação. Então, a resposta correta da questão, letra E, fagocitose. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando há infecção bacteriana, os neutrófilos englobam os patógenos e os destroem. No processo de destruição dessas bactérias, ocorre sucessivamente. Veja bem, a questão, no texto introdutório, nos lembra diversos conceitos. Infecção. Infecção está relacionado a quem? Parasitismo, micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus. Neutrófilos, glóbulos brancos. Função, fazer fagocitose, defesa. Patógenos, o que causa destruição, parasitismo, lesão. No processo, então, de destruição dessas bactérias, ocorre sucessivamente. Se nós estamos falando de neutrófilos, o que o neutrófilo vai fazer? Vai fazer uma endocitose. Essa endocitose se dá por quem? Via fagocitose. Muito bem. Com a fagocitose,
nós temos o quê? A formação do fagossomo dentro da célula, dentro do glóbulo branco. Esse fagossomo vai se unir com quem? Com o lisossomo, formando quem? O vacúolo digestivo. Ao formar o vacúolo digestivo, nós temos o quê? A destruição desses elementos estranhos. Então, nós vamos ter degradação. E aí, a eliminação, plasmocitose. Qual, então, a alternativa a ser marcada nessa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Observe, então, as alternativas. Letra D está eliminado. Letra D já vai estar eliminado. Letra B e letra C também estarão eliminadas. Por quê? Está se referindo a vacúolo autofágico. O que é o vacúolo autofágico? É a estrutura que faz a digestão de organelas velhas ou inativas no interior da célula. Então, autofágico. Então, a resposta a ser marcada na questão, letra A, endocitose, formação do fagossomo, formação do vacúolo digestivo, degradação bacteriana, plasmocitose. Com base nos processos de pinocitose e fagocitose, se o pigmento usado por um tatuador sofrer hidrólise pela ação de enzimas lisosomais, a mais provável consequência será: note que o texto dessa questão está se referindo à pinocitose, líquido, fagocitose, sólido, pigmento usado por um tatuador. Ora, o pigmento usado no tatuador, onde o pigmento vai atuar? Na segunda camada da pele, na derme. Ele não atua, o pigmento não atua na epiderme. Por quê? Porque se o pigmento atuar na epiderme, que é a primeira camada da pele, imediatamente a tatuagem vai desaparecer. Por isso que a tatuagem é um evento mais ou menos presente de maneira definitiva, porque atua sobre a derme, a segunda camada da pele. Note nas alternativas que a pergunta está querendo saber sobre a ação das enzimas dos lisossomos. Então, a alternativa tem que estar relacionada diretamente à pergunta. Então, qual será a provável consequência? Letra C. A tatuagem não permaneceria na pele por muito tempo, pois o pigmento seria metabolizado pelos macrófagos. Por quê? O pigmento, nesse caso, é um elemento estranho. Qual a função do macrófago? Destruir elementos estranhos. Então, a tinta seria destruída pelo macrófago. Por isso, a resposta da questão, letra C. Da PUC do Rio Grande do Sul. Responder a questão a partir da figura que representa um organismo unicelular, eucariota, durante o processo de alimentação. Ora, o texto, ao dizer unicelular, eucariota, está se referindo a quem? Está se referindo a protozoários. Note, o próprio desenho já mostra isso. Primeiro, a primeira parte do desenho, você tem o núcleo e a membrana celular. Aí nós temos partícula sólida. Observe no terceiro ponto do desenho. A célula engloba a partícula sólida. Parece até uma boquinha aí no desenho. O resultado, essa partícula sólida será destruída. Só o fato de ter a presença dos pseudópodes e a partícula sólida sendo englobada, o processo acima, então, representado, é denominado de quem? Fagocitose. Resposta da questão, letra C. Então, nessas duas últimas aulas, comentamos sobre transporte pela membrana. Transporte passivo, que não ocorre gasto de energia, e a favor do gradiente de concentração, nós temos difusão simples, difusão facilitada e osmose. Osmose, água. Difusão, sais e gases. Transporte ativo, gasto de energia, bomba de sódio e potássio, neurônios, corrente elétrica. E o transporte em bloco, fagocitose, pinocitose, representam quem? Endocitose, entrada, fagocitose, pseudópodes, pinocitose, canais e plasmocitose, que corresponde ao quê? Saída. Muito bem, agora então vamos, nesses dois últimos exercícios, servir como revisão das aulas que nós tivemos de hoje e da passada. Vamos lá então. Da Universidade de Pernambuco. A membrana plasmática fornece individualidade à célula,
definindo e estabelecendo elos entre os meios intracelular, dentro, e extracelular, fora. A partir da membrana plasmática, ou plasmalema, ou membrana citoplasmática, a primeira célula adquiriu identidade. Em relação a esse envoltório celular, membrana plasmática, podemos afirmar, temos 5 afirmativas. Observe então, primeira afirmativa. Os componentes básicos da estrutura são fosfolipídios e proteínas. As proteínas, de acordo com a função que desempenham, constituem canais de proteína, proteínas carregadoras, proteínas receptoras e proteínas de reconhecimento. Verdadeira essa primeira afirmativa. Lembre-se, os fosfolipídios na membrana plasmática estão em dupla camada. Cabeça, representando zona hidrofílica, e cauda, representando zona hidrofóbica. E as proteínas podendo estar por fora ou por dentro. Segunda afirmativa, as células bacterianas não apresentam membrana plasmática. Só essa afirmativa já diz que a segunda está errada. Todas as células apresentam membrana plasmática. Não importa se são procariontes, como é o caso das bactérias, ou eucariontes, como é o nosso caso. Seu revestimento externo é constituído de glicoproteínas, conhecido como glicocálise ou parede bacteriana. A segunda afirmativa está errada. Terceira afirmativa. A bomba de sódio e potássio é um mecanismo de transporte por difusão passiva. Só isso já elimina a terceira. Bomba de sódio e potássio é um mecanismo de transporte ativo. Quarta afirmativa. Potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico entre seus lados interno e externo. Normalmente, a superfície extracelular tem potencial positivo em relação ao interior, e essa diferença é mantida graças à bomba de sódio e potássio. Corretíssima a quarta afirmativa. Por fora é positivo, por dentro é negativo. Essa diferença se dá por fora sódio, por dentro potássio. Aí isso explica o funcionamento dos neurônios, do impulso nervoso. 5. Na fagocitose, a membrana envolve o material a ser englobado. No combate a infecções em nosso organismo, os macrófagos, glóbulos brancos, agem através da fagocitose, como também no processo de involução uterina pós-parto. Corretíssima a quinta afirmativa. Curiosidade, após o nascimento da criança, o útero retorna ao tamanho anterior pela ação dos macrófagos. Então, nessa questão, a alternativa correta da Universidade de Pernambuco, letra C. Corretas as afirmativas 1, 4 e 5. Última questão. Na coluna estão descritas 3 formas de transporte de substâncias através de membranas e na coluna posterior os termos com que essas formas de transporte são conhecidas. 1. Transporte passivo. 2. Transporte ativo. 3. Difusão facilitada. Primeira afirmativa. Determinadas substâncias são transportadas através da membrana plasmática, mesmo contra um gradiente osmótico, havendo, nesse caso, um grande consumo energético por parte da célula. Se eu tenho um gradiente osmótico contra um gradiente e o consumo de energia, então, afirmativa 1, transporte ativo. 2. A velocidade de penetração de certas substâncias através da membrana plasmática é acelerada pela presença de moléculas transportadoras. Ora, se está se referindo a moléculas transportadoras, difusão facilitada. E afirmativa 3, a penetração de várias substâncias através da membrana plasmática se dá devido ao gradiente osmótico, sendo este um processo físico de difusão. Se é difusão, transporte passivo. Então, alternativa correta nessa questão, letra E, fazendo então a associação. Gostou da nossa viagem biológica de hoje? Se você perdeu as aulas anteriores, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas para ter contato com as aulas passadas e conhecer os trabalhos que a UEA desenvolve no interior do estado e também na capital, em Manaus. Até a nossa próxima viagem biológica.